pessoal, aqui é o Samuel Kelles. Vamos mais uma vez com os nossos tutoriais. Então, eu resolvi falar agora sobre o Script Doctor, que é a função do Script Doctor, o cara que vai pegar o seu roteiro e vai analisá-lo, ok? Eu consegui que um colega nosso que me acompanha aqui nos vídeos fizesse essa análise para mim. Achei muito interessante porque o cara que vai ler o seu roteiro, vai analisar, ele vai ler de uma forma diferente, né? Sem aquele vínculo afetivo que nós temos, ok? Nós mesmos com a nossa obra. Ele vai ter um certo distanciamento. Então eu agradeço muito a ele. Eu também li o dele, fiz o roteiro dele, tiramos boas conclusões. Para começar aqui de cara, o que ele colocou para mim? O Caminho dos Fortes. Está lá o título, um balãozinho. E o que veio nesse balãozinho? Segundo o livro Como Formatar o Seu Roteiro, de Hugo Moss, é recomendável que o título seja escrito da seguinte forma: título entre aspas, ok? É um lapso que talvez eu tenha deixado passar, tranquilo, mas só para vocês notarem como é interessante alguém ler para você o seu roteiro. Coisas mínimas que você não vê, essa pessoa vai ler, ok? Então, outra coisa interessante que eu quero ressaltar é que no decorrer dessas correções aqui a gente vai falar. Vamos aqui o próximo aqui. O que ele fez aqui? Observação. Assim como numa carta de consulta, a linha de ação se torna menos pesada ao ser dividida em parágrafos de no máximo 4 linhas. Perfeitamente, concordo com ele. O meu roteiro, ele está praticamente permeado desses longos trechos assim, ó, ok? E isso realmente pulveriza a visão, polui a visão. A palavra é essa, vai poluir a sua leitura. Então, se eu pegasse e dividisse aqui em 2 linhas de 4, né, em 2 blocos de 4 linhas, seriam 2 parágrafos, já ficaria melhor a visualização, esse trecho aqui, ok? Uma boa observação dele. Até agora vocês notaram que a observação dele está mais no caráter técnico da escrita, da formatação. Se o script doctor pega o seu roteiro e se atém a essas observações, esse tipo de observação de caráter técnico, formal, é interessante você notar que você está indo no caminho certo, porque problemas de enredo você não tem. O cara leu a sua história, realmente gostou da sua trama, né, do seu desenvolvimento, e vai te apontar meramente ali alguns detalhes técnicos de escrita, de formatação que você pode ter deixado escapar, assim como eu aqui, ok? E isso é interessante, né? Pior se fosse o cara pegar o seu roteiro e falar assim: poxa, eu não estou entendendo a sua história, tá muito difícil, o personagem está incompleto e tal. Mas enquanto se atém a esses detalhes aqui, que com o tempo a gente já vai dominar bem mais, né, ter um domínio maior dessas questões, mas enquanto isso está ótimo, viu? Outra observação dele aqui com relação a detalhes técnicos, tá? Ok? Novamente, formatação é o que ele foi achando e foi fazendo. Na verdade, o corta para não é obrigatório, por significar uma transição que será feita automaticamente de uma cena para outra, com exceção do fusão para, e etc. Tal. Isso aqui também eu acho desnecessário, né? Eu, na verdade, não colocaria isso no script, mas é interessante também notar que, eu sei que não é obrigatório, né? Mas é uma formatação que a gente utiliza e pronto, né? Não vai me fazer pior nem melhor essa questão aqui do corta para ou simplesmente corta e tal. É um recurso que oferece no próprio manual do roteiro do Sitfield, e também do Hugo Moss, como formatar o roteiro. Ele preconiza isso aqui.
ok? Mas é uma questão técnica, ainda não está mexendo na minha estrutura de roteiro, ok? Estrutura de história, de enredo. Vamos aqui à próxima tela. A observação que ele colocou aqui para mim foi essa: provavelmente, se Marina balança a cabeça em sinal de angústia, será negativamente. Ótimo, perfeito essa observação dele. Abra um parênteses aqui para falar o seguinte: olha esse texto aqui. Marina apoia o cotovelo sobre a porta do carro, enquanto apoia a testa com a mão. Dois apoia, repetindo demais. Balança negativamente a cabeça angustiada. Olha, esse trecho aqui que eu coloquei, altamente desnecessário. Isso aqui você está travando o ator, você está subestimando a capacidade do ator de atuar. Você está colocando trejeitos, modos, posicionamentos verbais, físicos, visuais para o ator, e não é necessário. Esse trecho que eu coloquei aqui, simplesmente eu poderia resumir e falar assim: poxa, Marina está indignada, está chateada, por exemplo, com a situação. Pronto, o resto fica a cargo do ator. Então, isso aqui já é uma observação dele, do script, que não está meramente relacionada a detalhes técnicos de formatação de escrita, e sim quanto ao enredo, ok? A questão da técnica de história. Ok, perfeito, gostei disso aqui. Então, o que eu vou ter que fazer após isso? Mudar esse trechinho aqui e automaticamente sair catando todos os pontos do meu roteiro que tem essas coisinhas assim explicadas demais. Vira a cabeça para um lado, né? E levanta a sobrancelha. Isso aí não é necessário, viu, gente? Então é interessante, esses erros aqui são perfeitos para a gente mostrar onde a gente deve mudar, ok? Obviamente, quando você vai registrar o seu roteiro, você quer registrá-lo logo na Biblioteca Nacional, para que você tenha segurança de repassá-lo para alguém que possa ler esse roteiro. Você vai registrá-lo com alguns defeitinhos, com alguns erros, claro. Mesmo que você tenha reescrito esse roteiro várias vezes, o ponto a que cheguei para mandar registrar, eu já tinha feito aí bem umas 12 reescritas, e mesmo assim você, naquele afã de terminar logo, você deixa passar muita coisa. Não tem problema, para registro a sua obra está lá, a sua história, ok? Não tem como ser copiada, clonada, mas para efeito técnico, depois de profissionalismo, você vai ter que modificar, sim, se tiver condição de enviar para alguém ler o seu roteiro, e para você corrigir os defeitos, que a gente não vê, sinceramente nós não vemos. Só um cara altamente profissional, com muitos anos, né, muito tempo de carreira, vai passar tranquilamente por esses detalhes que a gente deixa passar enquanto iniciantes, ok? Então isso aqui foi uma observação interessante. Vamos aqui a um outro detalhe. O que ele fala para mim aqui? Ó, por mais que não vá mostrar o ambiente, é necessário o seu cabeçalho? E se colocasse aqui o som das portas dos armários da despensa abrindo e fechando na cozinha? Interessantíssima também essa observação dele. Essa situação aqui, interna, apartamento de Alexandre, é quando o Alexandre está na sala, sentado, e o pai dele está na cozinha, né? E o pai dele está lá mexendo nos armários e tal, né? Vendo a despensa da casa e tal, aquela coisa de pai, né? Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei um cabeçalho e coloquei lá, escuta-se o som das portas e tal, e o pai de Alexandre falando, né? O que ele sugeriu aqui? Ó, você não precisaria de colocar esse cabeçalho, né? A cena anterior a esse quadro aqui é o Alexandre sentado na sala. Então você poderia ter continuado na cena anterior com o Alexandre sentado na sala e teria colocado que o pai dele sai em direção à cozinha, pronto, sai em direção à cozinha. Não, mas o
o cabeçalho continua na sala, lá com o Alexandre. E colocaria lá assim, na descrição da ação, o som das portas de armários, né, de despensa abrindo e fechando na cozinha. Ok? E logo em seguida jogaria a voz do pai de Alexandre. Perfeito? É uma observação interessante. Mas da forma que eu fiz aqui também poderia ser feito. Não tem muito problema não. Ok? Vamos aqui o próximo. Interna, apartamento de Alexandre e sala dia. Aí o que ele colocou aqui, ó. Segundo o que um script doctor me disse, um cabeçalho nunca deve ser seguido de diálogo. É obrigatório uma linha de ação. Pode perceber que o Celtics reconhece isso. Aí ele falou assim, leia o roteiro Código da Vinci, perceberá outra forma interessante de trabalhar com isso. Aqui foi um lapso mesmo, coloquei o cabeçalho e deixei, né, em branco a linha de ação, né, foi pro beleléu, e já fui logo com a fala de Alexandre. Então, se eu coloquei um cabeçalho, tinha que colocar a linha de ação, o que é que está acontecendo, ok? Quando ele cita que o roteiro é ilustrado, Código da Vinci, eu realmente comprei esse livro, assim que ele falou, eu peguei, muito interessante também. Ele trabalha com o roteiro de uma forma menos formal, da maneira que a gente aprende. Ele é mais solto, o cara é muito profissional, muito bom. Então realmente nessa situação aqui ele excluiria esse cabeçalho aqui, né, inicial, e já da cena anterior já sairia com essa fala do pai de Alexandre aqui, correto? Que seria em off, por exemplo, que assim, depende da cena logo em sequência. É só lendo o roteiro que vocês entenderiam muito bem o que eu estou falando aqui. Mas essa informação dele é muito interessante, ok? Mas eu também poderia resolver esse problema colocando uma linha de ação aqui antes da fala do pai de Alexandre, ok? Vamos ver se tem mais coisa. Ok, a observação dele, que tal? Olha, indignado, o carro se afastando. Beleza, ótimo. É outra questão de palavras, né? Aqui já mais no caso de palavras estranhas. Ele ainda faz uma observação que a gente tem que fazer o roteiro como se fosse alguém do ensino fundamental ler, como se alguém fosse ler, entendesse perfeitamente, uma criança, vamos exagerar aqui no caso. Eu coloquei aqui, Jeremias interrompe a corrida e bruscamente olha absurdado o carro afastar-se, né? Então aqui ele não falou questão do bruscamente, eu nem precisaria muito desse bruscamente, mas também a gente não pode também forçar muito esse nível de detalhes, né? De tira, não põe. E esse olha absurdado aqui eu trocaria por indignado, quer dizer, poxa, o carro jogou uma água suja no cara. Perfeito? Então aqui tá bom. Trocaria apenas essa palavra absurdado para uma palavra mais linkada no nosso cotidiano, mais simples de entendimento. Perfeito, a observação dele. Vejamos aqui o próximo. Aí aqui ele elogia, gente, o script também ele elogia, ele, né, de vez em quando ele bate palma pra gente, ele fala muito boa essa sequência. Esse primeiro balãozinho aqui, ele fala, né, de quando o Jeremias aproxima do carro e as meninas se assustam, mas na verdade ele vai e troca o pneu, aquela coisa toda, ele vai e elogia essa sequência aqui. O segundo balãozinho, eu vou repetir esse quadro aqui para falar dele. O segundo balãozinho, olha aqui, ele fala, olha, para poupar o POV, quer dizer, o ponto de vista, eu sugiro um cabeçalho do interior do veículo e uma das garotas, olhando pelo retrovisor, diz, ele tá vindo. As demais agitadas, ok, minha opinião, opinião dele. Perfeito, gostei também dessa ideia dele. Aqui, na verdade, o cabeçalho que ele sugeriu no interior do carro já existe, que é esse aqui. Ele simplesmente pediu para, ao invés de eu colocar aqui, POV das garotas, colocaria aqui, ó, nesse espaço aqui, um personagem qualquer que fosse Marina, que fosse Joyce, que fosse Renata, com a fala, né? Ele tá vindo, quer dizer, a câmera mostrando dentro do carro a agitação das meninas. Perfeito também.
interessante, aproximou mais, né, o personagem do espectador, né? Trouxe mais vida à cena, interessante. Vamos ver aqui. Então não tem mais. Então a última tela foi essa. Não tem mais por agora. Mas temos mais 2 vídeos de script, Dr. desse roteiro que esse rapaz fez pra mim. Muito legal, gostei. E eu tô com um roteiro aqui que alguém me enviou. E a tábua de Avati, parece que é esse o título. E eu não sei, eu não tenho e-mail dessa pessoa, não achei mais esse contato. Eu já li o roteiro, né, para fazer essas análises e não consegui falar com você. Se você estiver vendo esse vídeo, saiba que eu já li seu roteiro. Então faça o seguinte: você tem meu e-mail, dá para ver aqui no site, no YouTube e tal, e envia para mim seu contato e fala: oi, foi eu que enviei para você o roteiro. Aí certamente vou te devolver o roteiro, com os apontamentos necessários, ok? Então ficamos por aqui. Fiquem com Deus e tchau.